teu coração é um trono. Queridos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente e temos mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Olha o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 27. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços, como se fossem vasos de barro. Na outra versão está dizendo, e com a vara de ferro as regerá, quebrando-as de modo como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, o Senhor nos dará essa autoridade para reinar com Cristo. Querido, esse cetro, esse bastão de ferro, cetro é aquilo que o rei usa para governar. E o rei, ele senta onde? No trono. E o que é um trono, de acordo com o dicionário português? Olha o que significa trono. Sólio que os reis ou soberanos ocupam, poder ou autoridade do soberano. O nosso coração é um trono. E para que Deus reine em nossas vidas, nós temos que deixar o Senhor sentar no trono. O Senhor, ele não vai brigar com você se você não quiser deixar ele entrar. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Mas se você não quiser se arrepender dos seus pecados, se você continuar fechando a porta para Deus, para Jesus, não tem problema, querido. O seu problema é que você enxerga Jesus como algo chato. Você enxerga Jesus como, venha para Jesus, aceite Jesus, Jesus te ama. E a Bíblia não fala nada desse Jesus idiota que pregam por aí. Esse Jesus que, venha para Jesus, Jesus é amor. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 19. Veja a diferença do Jesus da Bíblia para esse Jesus que é descrito por aí. Não acredita em mim não, amigo? Pega a tua Bíblia. Apocalipse capítulo 19. Não confie em mim. Faça aquilo que os bereanos faziam no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Tudo aquilo que Silas e Paulo pregavam, eles conferiam nas escrituras para ver se aquilo que estava sendo pregado realmente era o que estava escrito na Bíblia. Jesus, ele promete reinar sobre as nações. E ele promete dividir o seu reino com aquele que fizer a sua vontade nessa terra. Aquele que pegar a tua cruz e segui-lo de perto. Aquele que, como está escrito, beber do teu sangue, ele reinará com Cristo por toda a eternidade. Reinará não sobre um departamento, não sobre uma seção, não sobre um estado, mas sobre nações, sobre as tribos de Israel. Reinará. Reinar significa sentar no trono, julgar, ter o poder, a soberania. Sabe por que o diabo te oferece dinheiro? Sabe por que o diabo coloca a mulher na tua vida? Sabe por que o diabo quer você preso à masturbação, à imoralidade sexual, ao adultério, à mentira, à pornografia? Sabe por que o diabo oferece para você migalhas? Tem gente que se vende por migalha. Não, eu te dou um carrinho aqui, você faz isso aqui. Não, eu te dou uma propina aqui, você troca isso aqui pra mim, resolve isso pra mim aqui que eu te dou um dinheirinho por fora. É porque Deus tem algo muito grande pra você. E pro diabo te oferecer alguma coisa, querido, olha, eu vou te dizer uma coisa. Até quem é ateu sabe da fama do diabo. O diabo não tem boa fama. Ele tem fama de ser safado, astuto, malandro e sempre querer o mal da humanidade. Então se o diabo disse pra Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorar, querido, é porque alguma coisa está errada. Você não acha não, amigo? Você já parou para pensar nisso? O diabo odeia o ser humano. Isso aqui até o ateu sabe. Mas ele ofereceu para Jesus todos os reinos do mundo e todas as riquezas desse mundo. Você não acha que tem alguma coisa errada com essa proposta do diabo, não? E tem muita gente aceitando a proposta do diabo. O que Deus tem pra gente, meu amigo, é incomparável em relação a qualquer coisa que o diabo possa te oferecer. Ah, mas o diabo vai me dar uma casa em Cancún, de frente pra praia. Ele vai me dar um jato, ele vai me dar um Camaro amarelo. É lixo perto daquilo que Deus tem pra oferecer pra você. É lixo. Porque se fosse algo bom, o diabo não te oferecia.
Você concorda comigo ou você não consegue ter esse discernimento espiritual? Você concorda comigo ou você vai continuar aceitando as migalhas do diabo? Quem tem dominado o trono do teu coração? Deus ou o diabo? Responda, querido. Responda. Temos que saber responder essa pergunta. As pessoas falam, quando eu morrer eu vou reinar com Cristo. Não sabem o que estão falando. Não sabem o que estão falando. Existe um trono que é o nosso coração. E é no nosso coração que observamos se Cristo reina com a gente, para que possamos reinar com Ele. Você que está no pecado, você não tem dimensão do poder dessa palavra que eu estou ensinando para você. Os seus pecados não permitem você entender a luz do Evangelho. Mas aquele que é de Deus, ele vai entender. Porque aquele que é de Deus sabe que Deus controla todas as coisas. Está escrito que Deus controla até o número de fios de cabelo da nossa cabeça. Está escrito que Deus tem um poder soberano. Ele controla tudo, todos. A saúde do teu pai é Deus que controla. A saúde da tua mãe, Deus que controla. Deus controla tudo. Deus controla todos. Os tronos da terra, Deus controla. A tua vida, Deus controla. Quem é que controla o teu trabalho? Deus. Quem é que abre a porta para você? Deus. Quem é que fecha a porta para você? Deus. E Ele faz isso com todo mundo, no mundo inteiro, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, comece a entender essa palavra, porque essa palavra ela é poderosa para transformar a tua vida. Essa palavra aqui não é história da carochinha, não é lorotinha para ficar dando salva de palmas para Jesus. Querido, preste muito atenção. Deus, Ele promete reinar com você. Ele promete oferecer para você as nações. Ele promete oferecer para você um trono. Mas é necessário que hoje, aqui na terra, você queira que o seu coração seja trono de Deus. Que Deus se assente no teu coração. Que o seu modo de viver reflita a vontade do Espírito Santo. Que você mate todo desejo, todo procedimento carnal. Tudo aquilo que o diabo disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Diga não. Diga não à masturbação. Permita que Deus reine em seu coração. Diga não ao pecado. Diga não à mentira. Diga não à imoralidade. Diga não à preguiça. Leia a palavra de Deus. Se santifique. Ore. Diga não ao pecado. Se afaste das más companhias. Afaste-se dos seus vícios. Afaste-se das redes sociais. Pare de se deixar entrar nessa lavagem cerebral que a política está sendo ensinada no país. As redes sociais está cheio de pessoas sofrendo, tristes, infelizes, depressivas, desempregadas, que estão emitindo as suas opiniões sobre política. Se tivesse conhecimento de política, estava no Senado, querido. Se tivesse conhecimento de política, era relações internacionais, não estava sentado em casa no Facebook escrevendo idiotice. Acorda para a vida, meu amigo. Acorda para a vida, você está sendo enredado pelo engodo dos ímpios. A Bíblia fala sobre isso. Você tem que se afastar de tudo isso. Você tem que entregar a tua mente para Cristo. Tem que entregar o seu coração para Cristo. Você tem que permitir que Deus reine no seu coração e que Ele siga, e que você siga os passos de Jesus. Você tem que ser trono de Deus para que Deus se assente em você e conduza seus pensamentos. Está escrito no Salmo 37, entregue seus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Inúmeros salmos ensina que do coração do homem vêm os planos, mas do Senhor vem a resposta final. E na guerra, muitos preparam os seus cavalos e os seus carros. Eles acreditam em carros e cavalos, mas nós vencemos usando o santo nome do Senhor. Segundo a Crônicas, capítulo 20, está escrito: portanto, parai-vos e portai-vos e verás a grande salvação que Deus há de livrar vocês, porque nessa peleja não tereis que pelejar. Essa peleja é tua, essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. Deus, Ele só quer que você diga sim a Ele. Ele quer que você diga não ao pecado. E dizer sim a Deus e não ao pecado é permitir que Deus construa um trono da graça no seu coração. Você sabia que o seu coração é o trono da graça de Deus? Você sabia que seu coração era um trono? Não, né? Você não sabia disso. É porque você não estuda. É porque você não tem a mania de chegar em casa e orar e falar: Deus, me revela os meus pecados. Deus, há pecado que eu não estou enxergando, porque eu sei que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 4.
O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandeça sobre eles. Satanás, quando a gente está no pecado, ele não permite que a gente enxergue o nosso erro. Está escrito, querido. Está escrito. Ele não permite que a gente consiga enxergar onde nós estamos errando. Nós vamos vivendo a nossa vida achando que o erro está no próximo. Nós vamos vivendo a nossa vida sem olhar para nós, para os nossos erros, sem reconhecer que somos miseráveis diante de Deus, que somos pecadores, que somos burros, que somos idiotas, que estamos afastados de Deus e que estamos nas mãos de Satanás. O homem sem Deus, ele não reconhece isso. Ele pensa que é malandro, ele pensa que é esperto e que quem obedece a Deus é idiota. Quem obedece a Deus é fraco. Sabe por que ele pensa isso? Porque o diabo colocou a soberba no coração dele. E a soberba é o quê? Precede o quê? A ruína. A ruína. Olha, minha vida está uma maravilha aqui. Leia o Salmo 37. Leia o Salmo 37. Não adianta ter raiva do ímpio que prospera. Não adianta ter raiva do ímpio que parece que tudo vai bem para ele. Deuteronômio capítulo 32, a partir do versículo 35, ensina que quando seus pés resvalarem, vai acontecer exatamente aquilo que está escrito no Salmo 37. Quando você olhar para o lado, o ímpio está lá, posudo, soberbo, cheio de poder, humilhando todo mundo, oprimindo todo mundo. Mas quando você olha um pouquinho mais na frente, depois de uns anos, cadê aquela pessoa? Ih, não sei. Foi esquecida. Perde riqueza, perde fama, perde tudo. E o pior, perde a alma. E esse é o problema. Sabe por que acontece isso? Porque a pessoa, ela permite que o diabo reine em seu coração. O diabo disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí o cara aceita a maracutaia. O cara entra, aceita um dinheirinho desviado. Aí começa a fazer aliança aqui, aliança ali. Tentar derrubar fulano aqui, tentar derrubar fulano aqui. Ih, fulano ali tá querendo fazer resistência para fazer coisa boa. Vamos derrubar ele, porque aqui não tem nada de coisa boa não. Aqui é tudo pro nosso bolso. Então Deus está só observando. E o pior de tudo são as pessoas que pensam que o diabo controla o mundo. Isso é a pior coisa que existe, querido. Oh, meu Deus do céu. Se existe uma coisa ignorante que qualquer ser humano, seja quem for, pode ser o presidente da república. Ouça o que eu vou dizer. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Está escrito. Não existe isso de que Satanás controla o mundo. Não existe isso. Ah, o mundo jaz do maligno. Não, o mundo jaz do maligno significa que o mundo está morto. Por quê? Porque faz a vontade do diabo. O mundo jaz do maligno não significa que o diabo controla o mundo. Pelo amor de Deus, o que tem de gente ignorante que não conhece nem a palavra jazer. O que significa jaz? Vai estudar. O mundo está morto porque faz a vontade do diabo. O mundo está morto. Quando você olha ao seu redor, você percebe que as pessoas estão mortas. É assim que eu vejo as pessoas. As pessoas vêm falar comigo palavrão, safadeza. Tem um no trabalho que chega pra mim e fala assim, ó: ainda vou levar você para sair com prostituta. Ainda vou converter você pro diabo. Falam isso pra mim, querido. E sabe o que eu faço? Sabe o que eu falo pra eles? Eu falo assim, ó: ah, que Deus te ouça. Quem sabe, né? Sabe por que eu falo isso? Porque não adianta você discutir. Já tá morto. Já tentei pregar o evangelho para essas pessoas, elas não aceitam. Sabe por quê? O coração delas é trono de Satanás. Mas o meu coração é o quê? Trono de Deus. Querido, não acredite em palavras, não. Não acredite em palavras. Papagaio fala. Papagaio pode falar para você assim, ó: eu sou Jesus. Papagaio é Jesus? Não. Por quê? Porque papagaio fala. E os seres humanos também são assim, são piores que papagaio. A maioria deles falam, mas sabe o que vale a pena a gente observar? É o segredo. O segredo, Mateus 7. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Não acredita no que o homem fala não, querido. Acredita nos teus frutos. Ah, mas ele é homem de Deus. Olha para os frutos. Ele prega o evangelho. Ele se santifica. Ele ora. Ele tem uma obra de Deus. Ele ajuda o pobre necessitado. Ele se afasta das concupiscências do mundo. A quem o trono dele pertence? A Deus ou ao diabo? Ele diz não ao pecado ou sim ao pecado? Ele lê a Bíblia, ele se esforça. Ele reclama da vida, porque Deus, já falei para vocês, Deus ele nos coloca em desgraças. A minha vida é extremamente difícil, vocês não fazem ideia de como é a minha vida. E o pior de tudo é que as pessoas acham assim: ó, esse irmão aí é um imbecil que não deu certo na vida e foi falar de Jesus. Querido, minha família trabalha na casa de governador. Isso é para você ter dimensão. Minha família trabalha na casa de governador aqui no Rio de Janeiro. Tá bom? Então isso é importante você saber. E por que eu estou falando isso? Para me gloriar pela carne? De forma alguma, mas para você entender que Deus, quando Ele quer usar a gente, Ele nos usa. Ontem eu vi uma discussão, não, como é que se chama, gente? Um debate
entre o Cabo Daciolo e o Bolsonaro na televisão. Veja bem, não estou defendendo, por favor, hein? Homem de Deus não tem defesa de partido político. Homem de Deus acredita que aquilo que Deus coloca no coração a gente vai votar. Eu não vou nem dizer para vocês em quem eu votei, porque não interessa. Se Deus vai dar discernimento para você, se você tem que escolher os seus candidatos conforme teu voto. Porque é Deus que escolhe quem vai dominar a nação. Não é o diabo que vai eleger o Lula. Não, querido. O Lula, quando era presidente da República, ele deu para o Brasil aquilo que o Brasil precisava. Por quê? Porque o Brasil ele é iníquo. O Brasil é um país afastado de Deus. Ah, mas temos mais evangélicos, temos muitos católicos. Querido, quem é que pratica a Bíblia? Quem é que lê o Evangelho? Quem é que você conhece que fala assim, poxa, fulaninho lê a Bíblia, pratica, não é miserável, estende a mão para o pobre e para o necessitado, faz a obra de Deus, prega a verdade. Fulaninho não se corrompe. Quem você conhece que faz assim? Ninguém. Sabe por quê? Porque a porta da salvação é estreita, Mateus 7, 13, 14. Então, irmãos, ontem eu fiquei maravilhado. Eu não tinha visto esse debate entre o Cabo Daciolo e o Bolsonaro. Ele foi muito claro ao defender a Bíblia contra o aborto. Ele defendeu dizendo que ele não é a favor do homossexualismo e que não é a favor do aborto. Então, nós temos que usar a palavra de Deus para nos referenciar ao emitir opiniões. E por que eu estou elogiando o Cabo Daciolo? Foi porque eu votei nele? Não. Mas porque ele usou a palavra de Deus para falar para o Brasil inteiro o que está escrito na palavra de Deus. Eu fiquei maravilhado porque aquilo ali foi o Espírito Santo falando pela boca do Cabo Daciolo. Ele citou a Bíblia para dizer por que ele não aceita o aborto. E ele citou a Bíblia para dizer por que ele é contra o homossexualismo. Ele não disse que ele é contra o homossexual porque ele odeia o homossexual. Isso é coisa diferente. Isso é diferente. Uma coisa é eu odiar o homossexual. Outra coisa é eu ser contra. São duas coisas completamente diferentes. Por que eu sou contra o homossexualismo? Porque Deus é contra. Simples assim. Eu não sou contra o homossexualismo porque eu acho que. Não é opinião minha. Quando alguém cita a Bíblia, querido, pode ser quem for, eu me curvo para a pessoa. Se usar a Bíblia conforme dela deve ser usada. Não para a própria perdição. Então, nós temos que preparar o trono do nosso coração para Deus. Trono do nosso coração para Deus. Ah, mas o diabo oferece aqui, ó, eu te dou uma casa linda, tá? Eu vou te dar aqui 3 carros na garagem, tá? Tudo 0 quilômetro, mas você vai ter que entrar no esquema comigo aqui. Não quero, querido. Não quero não, porque eu quero aquele trono. Que Deus prometeu que eu ia reinar por toda a eternidade ao lado de Jesus com cetro de ferro. Ele me prometeu reinar sobre as nações. Isso aí é promessa grande. Isso não é promessa pequena, não. Porque pro diabo te oferecer alguma coisa, ah não, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Espera aí, diabo, você quer que eu te sirva para receber migalhas? E eu conheço gente que fez pacto com Satanás, gente com dinheiro, que fica falando de Exu Caveira, Tranca-Rua, Pombagira, o dia inteiro na minha cabeça. Zé Pilintra, não sei o que. Meu amigo, vocês podem não acreditar, mas que Deus me mate se for mentira. Mas que Deus mate o pecador que não se converter também. Porque se eu sou mentiroso, que Deus me mate. Mas se você está ouvindo essa pregação, e isso é verdade, você não se converte, que Deus mate você. Em nome de Jesus. Um homem muito rico, uma vez chegou para mim, minha esposa é a Pombagira, é a Rosa Caveira, que eu sou Zé Pilintra. Eu falei, que isso, cara? Que isso? Se eu falo isso, fala assim, esse cara é crente, é maluco. Agora o outro lá, que está preso lá no pacto luciferiano, ele pode falar isso? Então veja que as pessoas todas, ricos, pobres, pretos, brancos, gays, heterossexuais, o mundo inteiro ouve a palavra de Deus e sabe o que é errado. O mundo inteiro sabe que o mundo espiritual existe. O ateu, então, nem se fala. O ateu ele é contra uma coisa que ele não acredita. Olha isso, gente. É o ápice do absurdo. Ah, eu sou contra Deus. Por quê? Porque Deus não existe. Calma aí, querido. Se Deus não existe, por que você vai ficar falando dele? Se Deus não existe, para que você vai levantar a bandeira contra Deus? Se algo não existe, simplesmente não existe. Você não precisa dizer para o mundo inteiro que você é contra algo. Ah, eu sou ateu. O cara assume uma posição que tem um título chamado ateu. O que é um ateu? Quem não acredita em Deus. Então ele assume que ele não acredita em Deus. Ele tem uma postura de assumir um nome, que ateu é uma palavra dada para quem não crê em Deus. Então o indivíduo ele assume uma posição de que não crê em Deus. E essa é a maior prova da existência de Deus. Essa é a maior prova da existência de Deus. Seus inimigos levantarem uma bandeira contra ele.
para dizer que ele não existe. Querido, se Deus não existe, fica tranquilo. Não precisa dizer que é ateu, não. Vai viver a sua vida, fica na tua. Se Deus não existe, você não vai sentir nada. Então o mundo inteiro sabe que Deus existe, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, e o mundo inteiro conspira para fazer você não acreditar em Deus. Por quê? Porque o que Deus tem para você é coisa grande. O que Deus tem para aquele que se arrepende dos seus pecados é coisa grandíssima. A palavra fala sobre algo que o olho nunca viu, o ouvido nenhum ouviu, e coração nenhum jamais sentiu aquilo que Ele preparou para aqueles que o amam. Está escrito na Bíblia, pode procurar. Então, o trono do nosso coração, ele tem que ser preparado para o Espírito Santo. O trono do nosso coração, ele tem que ser isento de pecados. O trono do nosso coração, ele pode estar sujo hoje com alguns pecados, mas ele tem que ser limpo a cada dia. Se você tem uma casa de 500 metros quadrados, você vai limpar ela em um dia só? Não. Mas você pode começar limpando um quarto. No outro dia, você pode começar limpando a sala. Depois de 2 meses, 1 mês, a casa vai estar limpa. É assim o pecado no coração do homem. Não vai sair do dia para a noite. Vai ter que ser aos poucos. E você vai ter que identificar quais são os pecados que você tem que abandonar. Ah, irmão, mas eu não tenho pecado. Uma vez uma mulher escreveu isso aqui. É inacreditável. Por que ela escreveu isso? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. Quando nós não reconhecemos os nossos pecados, nós não nos humilhamos debaixo das potentes mãos de Deus e, como consequência, não podemos esperar que Ele nos exalte ao devido tempo, como está escrito no livro de Pedro. Temos que nos humilhar diante de Deus. Reconhecer, Senhor, tenho vivido uma vida errada. Senhor, tenho desperdiçado tempo nas redes sociais. Senhor, tenho falado besteiras. Tenho falado imoralidade. A minha boca é um poço de palavrão. A minha boca só sai safadeza. A minha boca só sai mentira. Eu minto que nem sinto, estou acostumado com mentira. Senhor, me ajuda. Eu estou perecendo. A cada dia que passa eu me sinto mais e mais fraco, mais e mais distante do Senhor, com menos fé, com mais ódio, com mais inveja. Eu vejo todo mundo prosperar, todo mundo vencer, todo mundo feliz, mas eu não consigo ser assim. Eu vejo as pessoas com amizades, mas eu não consigo ter amizade, Senhor, ninguém gosta de mim. Minha família me persegue. Minha família não me dá atenção. Não é assim que você está se sentindo? Está se sentindo no fundo do poço. Os meus amigos me traíram. Minha família não gosta de mim. Eu estou sozinho no mundo. Eu vou me matar. Não é assim que você está pensando? Querido, não faz isso não. Faz isso não. O que Deus tem para você é muito grande. Você que está me ouvindo, é para você essa mensagem. Eu cheguei a me arrepiar agora. Deus é prova. Se eu não me arrepiei, que Deus me mate. Em nome de Jesus. Mas se eu me arrepiei, se converta. Se converta, porque isso veio da parte de Deus para você. Para de chorar. Pega a tua Bíblia, abre no Salmo 37. Depois você pega a tua Bíblia e abre no Salmo 1. Depois você pega a tua Bíblia e abre no Salmo 40. E você vai começando a sentir mais força. Mais força. Mais força. Mais fé. E aí você já começa a ter uma vontadezinha de orar. E é nesse momento que você vai ter que orar. Quando você lê a Bíblia, vai chegar um momento que você vai ler esses 3 salmos que eu disse, que vai ter uma palavra que vai falar muito fortemente com você. Porque agora você está sem vontade para orar. Agora o diabo está oprimindo você. Mas quando você pegar a palavra de Deus, quando você abrir a Bíblia, pode ser no celular, escorre sangue da Bíblia. Quando você abre a Bíblia, aquele livro corre sangue, você não está vendo, mas está saindo sangue do livro. Está saindo sangue das palavras de Deus. Sabe o que é isso? É o sangue de Jesus que tem poder para curar a tua alma. É o sangue de Jesus que tem poder para expulsar demônio. É o sangue de Jesus que tem poder para transformar a tua vida. É o sangue de Jesus que vai reconstruir a tua mente, reconstruir a tua história. É o sangue de Jesus que vai queimar o demônio que está dominando a tua mente. É o sangue de Jesus que vai te ungir. É o sangue de Jesus que vai te fazer vencer. Em nome de Jesus Cristo. Pelo poder do sangue de Cristo. Satanás, você que está dominando a mente dessa pessoa, se coloca de joelho agora, em nome de Jesus. Está escrito que todo joelho se dobraria perante o santíssimo nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso Satanás te coloca de joelho em nome de Jesus. Te coloca de joelho, eu invoco a presença do arcanjo Miguel em nome de Jesus, para que ele crave sua espada celestial no peito desse demônio que está prendendo você ao pecado.
Eu invoco Miguel e seus anjos celestes para destruir todas as hostes malignas e infernais que estão destruindo a tua vida. Nesse momento eu quero te dar força, meu irmão. Nesse momento eu quero te dar força, minha irmã. Esses dias um rapaz falou para mim aqui: irmão, tô cheirando cocaína de novo. Ore por mim, tô orando, querido. Eu tô orando, é você que eu quero. Deus está falando para mim, é você que eu quero. Eu não vou desistir de você, não desista. Lute, não se entregue. Se afaste das más companhias, diga não ao diabo, é você que eu quero. Eu quero você. Eu quero a tua alma. Eu quero você no céu comigo. Eu quero que você esteja conosco, dando testemunha. Eu venci as drogas. Eu venci em nome de Jesus, porque Deus é forte. O meu Deus me protege. O meu Deus me livra da droga. O meu Deus me livra da morte. Leia o Salmo 121, meu irmão. Ore para os montes. O nosso socorro vem dele. Prepara o teu coração para o trono da graça de Deus. A tua missão é essa, você que está me ouvindo. Não desista da vida. Prepara o teu coração. A partir de hoje, prepare o teu coração para o trono da graça de Deus. Prepara o teu coração. Prepara o teu coração. Eu vou orar pela tua vida agora. Não desista. Nós estamos aqui por você. Eu recebo essas mensagens do alto por você. Jesus te ama. Ele te chama para reinar. Ele te chama para o trono da graça. Ele te chama para destruir as nações ímpias com cetro de ferro. Ele te chama para te oferecer algo que olho nenhum viu, coração nenhum sentiu e ouvido nenhum ouviu. O que Deus preparou para você é muito grande, mas você tem que dizer não ao pecado. Você tem que entender que isso é uma batalha. E batalhas são vencidas aos poucos. Lembra do exemplo da casa? Comece limpando seu coração aos poucos. Quando você menos esperar, você orando, lendo a Bíblia, se santificando, orando, vencendo as batalhas, porque irão surgir batalhas na tua vida. Satanás vai se levantar, ele não vai deixar você se converter tão facilmente. Coisas sobrenaturais vão começar a acontecer com você. Quando você estiver lendo a Bíblia, as pessoas vão brigar com você, seu telefone vai tocar, aquele ex-namorado que você não vê há 500 anos vai te ligar. As desgraças vão acontecer, o diabo vai tomar atitudes para fazer com que você volte para ele. E você tem que ter maturidade espiritual para dizer não. Ele dirá para você: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas veja a intenção dele: pegar a tua alma, colocar você em tristeza, depressão, infelicidade e induzir você ao suicídio, colocar você no esquecimento. A palavra de Deus fala que a tristeza conforme o mundo traz a morte, mas a tristeza conforme Deus traz a vida, traz o arrependimento, para você iniciar uma nova vida com Cristo, porque está escrito que aquele que está com Cristo, nova criatura é. As coisas novas vieram. O velho homem despojou-se. Gálatas capítulo 2. Você que está me ouvindo, eu quero você todos os dias aqui, ouvindo as pregações. E eu quero ouvir seu testemunho, porque você vai ser liberto. Você não está sozinho. Tenha certeza que eu falo da parte de Deus para abençoar a tua vida. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. E essa foi mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Prepare o trono do teu coração. Diga não ao pecado. Diga não ao diabo. Diga não a tudo aquilo que o diabo te oferecer. Essa é a única forma de você envergonhar o diabo. Não adianta você dizer que o diabo foi envergonhado se você está fazendo a vontade dele. Você está se enganando. E aquele que gosta de se enganar, quando menos esperar, receberá o salário do pecado, que é a morte. Hipócritas, Jesus odeia vocês. Vocês não fazem ideia do quanto o rei está furioso com vocês. E ele disse: toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Quando você menos esperar, você vai abrir seus olhos na eternidade e vai pagar muito caro. Como eu já disse a vocês, eu já vi o diabo, eu já vi o mundo espiritual. Talvez você não acredite na minha palavra. Não tem problema. A incredulidade de vocês está escrita. Quando você menos esperarem, vocês vão cair em súbita desolação. Assim avisa o Senhor. Fique na paz.